Você tem que ficar atento a um detalhe tão importante quanto acertar a questão na prova. É igualmente importante ir criando um tempo reserva para que, na resolução de questões que apresentam um grau maior de complexidade, você possa disponibilizar esse tempo para uma análise mais acurada. No caso do emprego dos porquês, questões que apresentam um baixo grau de dificuldade, eu quero sugerir que vocês analisem as possibilidades nesta sequência, não é, de emprego dos porquês. Em primeiro lugar, você verifica a possibilidade do primeiro porquê junto e com acento, segundo porquê separado e com acento, terceiro porquê junto e sem acento, quarto porquê separado e sem acento. Você vai entender por que eu estou sugerindo esta sequência, essa ordem. O primeiro porquê que eu vou sugerir que você verifique é o porquê junto com acento. Porque eu estou sugerindo você verificar primeiro essa possibilidade, porque visualmente é muito fácil você perceber se antes dele vem um antecedente, que geralmente é um artigo ou um pronome. Observe que é muito fácil, visualmente fácil, você perceber a ocorrência de artigos ou pronomes funcionando como determinantes. Esse foi o porquê da nossa escolha. Se há um determinante, um artigo, então o porquê obrigatoriamente é junto e com acento. Havia um porquê que não havia sido esclarecido. Observe que esse porquê, que você poderia confundir esse um com numeral, mas mesmo que você confundisse como numeral, não haveria problema, porque ele funcionaria como um determinante. Esse um é um artigo indefinido. Se antes do porquê aparece um determinante, no caso artigo, o porquê será obrigatoriamente junto e com acento. A mesma coisa acontece quando eu tenho um pronome. Observe, decidimos não cometer equívocos no emprego desses porquês. Observe que esses é um pronome demonstrativo, é um pronome. Então, ocorreu artigo ou pronome antes do porquê. Obrigatoriamente, ele deverá ser grafado junto e com acento. Observe que é muito fácil visualizar, não é, o detalhe da presença do artigo. Se, no decorrer da resolução, você perceber que não é possível, não há presença de artigo, você verifica se pode colocar o porquê separado e com acento. Esse porquê também é muito fácil visualizar. Observe, primeiro, não houve determinante antes dele. Segundo detalhe, vizinho, coladinho aqui depois dele, aparece um sinal de pontuação. Pode ser qualquer sinal de pontuação, vírgula, ponto, ponto e vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Apareceu sinal de pontuação coladinho aqui, vizinho, depois do porquê, e não veio determinante antes. Se aqui eu tivesse um artigo, entendes o porquê, já seria o primeiro porquê. Observe que eu não tenho determinante e ele veio aqui coladinho, vizinho, agarradinho no sinal de pontuação que vem logo na sequência. Ocorreu isso, porquê separado e com acento. Observe que esses dois primeiros porquês são de facílima visualização. O terceiro porquê também é de fácil resolução. É o porquê junto e sem acento. Observe que esse porquê deve ser empregado, não é, quando eu tenho frases causais ou explicativas. Observe que nesses dois exemplos, faltou porque estava doente e choveu porque o chão está molhado. Eu poderia substituir esse porquê por pois. Se eu posso substituir o porquê por pois, ou ele é causal ou ele é explicativo. Não é relevante no momento estabelecer essa diferença entre causal e explicativo, porque na questão da prova, com certeza, esse detalhe não será analisado. Então,
Porque, observe, não veio precedido de determinante aquele primeiro porquê que nós falamos. Não vieram precedidos de determinante. Depois dele, vizinho, coladinho, aqui depois dele não veio o sinal de pontuação. E observe que esses dois primeiros porquês, um indica a causa, o outro a explicação, poderiam ambos ser substituídos por pois. Então, porquê junto e sem acento. Faltou porque estava doente, choveu porque o chão está molhado. Esse outro exemplo, a frase não é tão frequente, né? Mas quem já viu na Bíblia é a frase. Eu poderia ter colocado um outro exemplo, estudai para que ou porque sejais aprovado, era o mesmo porquê. Observe que esse porquê, ele pode ser substituído por para quê. Então, ele indica finalidade. Então, lembrando, quando o porquê indicar finalidade, quando puder, de outra maneira, quando o porquê puder ser substituído por pois ou por para quê, porquê substituído por pois ou para quê, memoriza isso. Ele deve ser grafado junto e sem acento. Vamos para o próximo porquê. Lembrando que este próximo porquê, muitas vezes ele foi apresentado, né, de uma maneira que induziu ao erro. Não necessariamente esse porquê que nós vamos analisar agora, ele aparece no início de frases interrogativas. Não necessariamente. Esse porquê é o porquê separado, né, e sem acento. Observe que ele pode ser substituído por qual motivo, por quais motivos, pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Tais são as razões pelas quais dedico o melhor do meu tempo. Se eu posso substituir por pelas quais, obrigatoriamente ele é separado e sem acento. Persistiram por que motivos? Persistiram por quais motivos? Então, observe que esse último porquê, não é? Ele não poderia ser junto e com acento, porque não há determinante antes dele. Não poderia ser separado e com acento, porque não há sinal de pontuação aqui, vizinho, coladinho. Não pode ser junto e sem acento, porque não pode ser substituído por pois nem por para quê. Mas como ele pode ser substituído por pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais, então ele é separadozinho e sem acento. Eu desejo que essas informações, tenho certeza que elas serão extremamente úteis na hora da prova. Aproveite, tenha um dia e uma noite maravilhosos e sucesso nas suas atividades.